Sejam todos bem-vindos para mais uma Masterclass aqui no nosso portal de conteúdos, ciroleães.com.br, um site, um portal pensado para todos aqueles profissionais que querem evoluir, continuar buscando qualificação, conteúdo, discussões e melhorar enquanto profissional. A Masterclass de hoje, ela trata de um tema muito legal, muito pertinente, que pode nos ajudar muito no dia a dia, que é conteúdos para a construção do jogo. Vamos tentar de uma forma bem resumida abordar, pensar, refletir sobre como que a gente vai construir as nossas sessões de trabalho, de treinamento, para que a gente a partir dessas sessões consiga ter todos os conteúdos importantes para a construção do jogo trabalhados. Fica o convite para vocês, compartilha com o teu amigo, fala para alguém sobre nosso site, distribui os nossos vídeos, vamos contribuir para que esse processo de compartilhamento de informação e de conteúdo ele atinja cada vez mais pessoas. Eu sou Ciro Leães, professor de Educação Física, técnico de futebol profissional, instrutor oficial da CBF Academy. Quando a gente pensa em construir o jogo, em planejar um treinamento, um trabalho que vise construir alguma coisa para o jogo, é bem comum que a gente se depare com algumas dúvidas, né? O que trabalhar? Qual conteúdo considerar? Qual conteúdo é mais importante do que o outro? O que tem que ser trabalhado antes do que o outro? Como organizar? Na forma prática, tantas e tantas ideias que permeiam os nossos pensamentos sobre o futebol. Por isso que falar sobre conteúdo de jogo é bastante importante. Não nos basta falar somente sobre conteúdos físicos, sobre periodização disso, planejamento daquilo, estratégia disso, se a gente não efetivamente conseguir discutir sobre conteúdos de jogo que constrói o jogo de futebol. Então é bem comum os treinadores se depararem com isso, né? Buscarem esclarecimento sobre quais conteúdos a serem considerados dentro do seu tempo de trabalho. O que a gente não pode nunca esquecer é o que a gente vê enquanto jogo, ele nada mais é do que uma ponta do iceberg, como um prédio já na parte final de construção. Porque abaixo dele, abaixo da ponta do iceberg, abaixo do prédio que a gente vê, tem todo um alicerce, tem toda uma base muito sólida que sustenta, que mantém, né, que permite que aquele prédio esteja de pé por muito tempo. E dentro do jogo de futebol não é diferente. O que a gente percebe durante o jogo é só uma manifestação geral que tem envolvida nela vários conteúdos construídos como se fossem pequenos tijolos, pequenos blocos de concreto que a gente vai inserindo e encaixando e construindo para que no final do processo a gente consiga demonstrar o prédio, o jogo, de uma forma mais geral. Então é muito importante sim a gente dominar e falar sobre esses conteúdos. Agora, quais conteúdos trabalhar? Quantas vezes tu já não teve essas dúvidas? Se tu estava de fato trabalhando o que era necessário ou se tu de fato sabia o que deveria ser trabalhado? A cabeça do treinador, ela tem inúmeras ideias. Nós temos a nossa caixa de pensamentos e que muitas vezes esses pensamentos estão todos desorganizados e bagunçados. A importância de falar sobre conteúdos nos traz justamente para essa necessidade de organizar esses pensamentos. E o que eu quero passar para vocês hoje é uma ideia, uma sugestão, uma proposta organizacional de conteúdos para serem trabalhados, independente da idade, independente do contexto, para que possam ser pedagogicamente bem estruturados para te auxiliar na construção do teu jogo. Nós podemos considerar então como conteúdos de trabalho 3 tipos de conteúdo: os conteúdos operacionais, os conteúdos conceituais e os conteúdos estratégicos. Os conteúdos operacionais são aqueles mais voltados para a realização de tarefas básicas do jogo, trabalhando num olhar mais intimista, mais próximo, olhando mais o detalhe.
Já os conteúdos conceituais, eles promovem todo o alinhamento de comportamentos táticos, buscando estabelecer padrões organizacionais que se quer dentro de cada um dos diferentes momentos do jogo. São os conteúdos conceituais que definem a particularidade do modelo de jogo ou da ideia de jogo. São os conteúdos conceituais. Também temos os conteúdos estratégicos, que são conteúdos totalmente voltados para a especificidade do confronto no jogo. Então eles têm um olhar maior, mais macro, mais afastado, não é tanto na particularidade, e ele nos remete muito mais a encontrar soluções para problemas que vão ser encontrados na especificidade do confronto específico. Como conteúdos operacionais, então a gente pode sempre fazer uma analogia, fazer uma associação conteúdos operacionais com situações mais detalhadas, mais em cima daquele detalhe mais específico. Então, sobre conteúdos operacionais, a gente pode considerar dois grupos bem importantes. O primeiro deles é o grupo dos fundamentos técnicos, tá? Esses fundamentos técnicos, todos eles envolvidos naquela relação entre jogador individualmente falando e em contato com a bola, tá? Aí consideramos fundamentos técnicos, e eles ainda se dividem em duas partes, a técnica de base e a técnica específica. O que seria a técnica de base e a técnica específica? A técnica de base seriam todos aqueles fundamentos técnicos que se aplicam a todas as funções do jogo, independente de particularidade de momento. Então é um passe geral, é um domínio geral, é um cabeceio geral, são aqueles fundamentos que todos precisam dominar, todos precisam conseguir executar de uma forma satisfatória para que o jogo aconteça. Já os fundamentos técnicos específicos, eles sim são uma especialização dos fundamentos técnicos básicos, associados com a função específica que o jogador está executando. Por exemplo, uma diferença de um passe de um lateral para um passe de um volante, uma diferença de um domínio de um volante para um domínio de um centroavante e por aí vai. Como conteúdos operacionais, também consideramos os comportamentos táticos. Comportamentos são ações e reações resultantes da leitura de um momento aplicada sobre a forma de uma tomada de decisão. Dentro desses comportamentos táticos, a gente considera três conteúdos bem importantes. Comportamento tático individual, comportamento tático em pequenos grupos e comportamento tático coletivo. O comportamento tático individual, ele diz respeito única e exclusivamente à interação de um jogador, ele na sua forma mais individual, com o ambiente que ele está inserido e a busca pela melhor tomada de decisão dele naquele momento, independente de qualquer outra situação. Ele detém aquele poder de decidir o que fazer, uma capacidade dele individualmente de ler o ambiente e responder. Já o comportamento tático em pequenos grupos, ele soma pequenas decisões táticas individuais de grupos de jogadores que estão jogando, que estão atuando naquele momento de uma forma aproximada. 4, 5, 6 jogadores, 3 jogadores, a partir de 3 jogadores a gente já considera uma tática em pequenos grupos. E o comportamento tático coletivo nada mais é do que uma manifestação da organização geral de comportamentos, que é sustentado por várias decisões de tática individual e por outras tantas conexões de pequenas táticas individuais formando táticas em pequenos grupos. Então, comportamentos táticos ele é muito amplo mesmo, e eles compõem os conteúdos operacionais, que são extremamente importantes para a construção do jogo. Já como conteúdos conceituais, lembrando, conteúdos conceituais promovem o alinhamento dos comportamentos táticos, tentando buscar comportamentos padronizados. Eles se relacionam com os diferentes momentos do jogo, momento defensivo, momento ofensivo, transições, e eles devem responder a seguinte pergunta: como eu quero a minha equipe em cada um desses momentos? O que eu quero que a minha equipe faça de forma padronizada em cada um desses momentos? E a partir daí, dentro dos conteúdos conceituais, se trabalha muito com gatilhos. Os gatilhos de interpretação de momentos, para que determinados padrões de comportamento sejam entendidos, sejam relembrados e sejam executados. Então, conteúdos conceituais se relacionam com os diferentes momentos do jogo e precisam responder à pergunta: o que eu quero
da minha equipe em cada momento. Beleza? Quero aproveitar e pedir para vocês, relembrar que vocês compartilhem com seus amigos, com seus colegas de trabalho, falem sobre essa nossa produção de conteúdo, vamos compartilhar, vamos espalhar conhecimento, tá? Para que a gente cada vez mais consiga trazer para cá conteúdos gratuitos com uma qualidade cada vez melhor, certo? Por fim, temos os conteúdos estratégicos. Os conteúdos estratégicos são voltados muito mais para resolver os problemas específicos do confronto do jogo. Eles também se vinculam e se associam com os momentos diferentes de jogo, tá? E dentro dos conteúdos estratégicos, a gente ainda tem uma pequena subdivisão. Nós temos os ajustes organizacionais, que nada mais é do que são aquelas definições das conexões, aquele padrão de posicionamento, aquele ajuste de organização, como eu quero a relação, como eu quero a distância, como eu quero as movimentações mais específicas que vão responder a algum problema do confronto específico. E a gente também tem os comportamentos de jogo, tanto do momento defensivo, quanto do momento ofensivo, quanto das transições. Porém, esses comportamentos de jogo nos conteúdos estratégicos, eles são diferentes daqueles comportamentos conceituais. Porque os comportamentos conceituais são aqueles comportamentos que a gente espera que a nossa equipe sempre apresente, independente do adversário. Já nos comportamentos de jogo, dentro dos conteúdos estratégicos, a gente precisa entregar comportamentos específicos para resolver determinados problemas do confronto específico. Então fica a dica: organizar conteúdos para melhor planejar o trabalho. Tipos de conteúdos: operacionais, conceituais e estratégicos. Operacionais, o olhar mais micro. Conceituais, transformar comportamentos táticos em padrão de comportamento esperado de acordo com cada momento do jogo. O que eu quero que a minha equipe faça, gatilhos. Comportamentos, conteúdos estratégicos, ajustes organizacionais e comportamentos de jogo mais voltados para o confronto. Fica o agradecimento por vocês terem estado comigo mais uma vez. Muito obrigado pela atenção de vocês. Fica o convite mais uma vez para que a gente compartilhe esse conteúdo. E pode baixar esse material em PDF, pode baixar aqui na nossa biblioteca virtual. Um grande abraço.